Olá, gente querida, seja bem-vindo, seja bem-vindas ao nosso canal. Eu me chamo Leslie, uma carioca aqui na Suécia. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Tem bastante tempo que eu não falo. Eu estive andando por Portugal, estive em Lisboa, estive em Leiria, estive em Nazaré. Que lugar lindo, maravilhoso, que é muito famoso, conhecido pelas ondas de mais de 20 metros, pelos surfistas, pelos turismo, mas mais de tudo que foi muito importante para mim é estar com meus irmãos em Cristo, ser renovada através do Espírito Santo. E hoje, antes de compartilhar a palavra do Senhor, que está no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 4, e tem outros também que eu vou dividir com vocês, eu gostaria de falar com vocês sobre 3 livros, aliás, 2 livros que eu comprei e um que eu li há 15 anos atrás, e eu gostaria de ler esse livro em português. Eu li em sueco. Antes de ontem, eu comprei esse livro aqui, sobre David Wilkinson, aquele livro que ele escreveu, A Cruz Estilete, acho que se fala em português, que aqui em sueco é Korset Estilete, e que fala sobre, aqui esse livro é bem grosso, né, porque são 2 livros em um. É interessante, quando eu li este livro pela primeira vez, A Cruz Estilete, foi mais ou menos 10 anos atrás, quando eu morava em Coshocton, Londres, e lá eu li este livro e foi muito interessante, porque foi uma parte, eu não vou não vou falar sobre todo o livro, vou falar uma parte do livro porque me chamou a atenção e eu tenho interesse de lê-lo em sueco. E claro, também em português. É a história de que David Wilkinson, ele era jovem, recentemente casado, foi morar em Nova York e para cuidar das gangues ali naquela época, né? Hoje, né, não mudou tanto. As gangues continuam aí, só com os nomes diferentes. Então, David Wilkinson, ele estava evangelizando, ele era evangelista e também um profeta, né? Que ele escreveu muitos livros proféticos, acompanhado com a palavra. Então, ele estava em pé nesta praça lá em Nova York, e então chegou perto dele um líder de uma gangue que se chama Nick Cruz. O Nick Cruz, ele com muita raiva de David Wilkinson, e ele disse assim: se você continuar falando desse Deus, e eu vou te cortar em pequenos pedaços, sabe? Eu vou te atrocidar, e falou um monte de coisas ruins para David Wilkinson. Mas como David Wilkinson, tranquilo e calmo, com a palavra do Senhor, ele disse, mesmo que ele olhou assim no rosto de Nick Cruz, que Nick Cruz é de uma cidade assim, ele veio de um país da América Central. Ele falou assim: Nick Cruz, mesmo que você me corte em pequenos pedaços, esses pequenos pedaços continuarão a dizer para você que Jesus te ama. Nossa, aquilo ali foi impactante, foi transformador, uma divisão de águas, como diz hoje em dia. Nick Cruz deu a sua vida para Jesus. Ele era uma pessoa muito raivosa, muito rancorosa, porque ele veio de uma família, os pais eram pessoas que mexiam com magia negra, ele não era amado pelos pais. Então, para ele, a gangue, era tudo para ele, e ele tinha muita raiva de Deus. Até que Jesus entrou no coração dele e transformou. David Wilkinson, ele faleceu em 2011 num acidente de carro. Mas antes disso, ele teve aqui na Suécia em 2004, porque o Senhor disse para ele que ele viesse à Suécia para entregar uma mensagem profética para esta nação. Mas, infelizmente, não vejo muita mudança, mas a palavra foi compartilhada. E também ele sempre trabalhou com pessoas, né? Pessoas de problemas químicos, alcoólatras e gangues.
E também quero dividir com vocês um outro livro que eu comprei em sueco, né? Todos aqui esses livros estão em sueco. Eu gostaria realmente de lê-los em português. Esse livro aqui eu ainda não li, eu comprei antes de ontem, que se chama O Mundo Criminal, né? Que fala sobre as gangues aqui na Suécia. Isso é mundialmente. E interessante que esse livro aqui, Cine, que talvez em português seria A Visão, né, porque tem em espanhol, La Vision, e fala exatamente, esse livro fala exatamente no tempo que nós estamos vivendo agora, os últimos dias. E este livro, gente, foi escrito em 1974, há 49 anos atrás. E tudo que está aqui é exatamente o que estamos acontecendo agora. Esse movimento aí colorido aí fora, sobre a epidemia. Olha, a gente fala de coisas, sabe? Falsos profetas, fala tudo isso, sabe? Daí fala sobre economia, o que vai acontecer. É um livro pequeno, rápido, você lê em 2 dias. Você lê até um dia, depende da pessoa. Então, antes de eu terminar essas palavras aqui, né? Porque eu costumo dizer, gente, que a palavra do Senhor é como se fosse as cartas de amor que Deus... Sabe essas cartas aqui, gente? São as cartas que eu e meu esposo, nós mandávamos um para o outro quando nós éramos namorados, de cartas, né? Primeiro nós nos conhecemos no Brasil. Aí ele veio para a Suécia e aí nós começamos a escrever um para o outro. Mas eu escrevia assim no começo, gente, eu desenhava, eu botava assim God, desenhava a Suécia, o país Suécia, botava aquela divisão ali do mar Atlântico, né? O Brasil, botava uns raios. E ao mesmo tempo eu orava ao Senhor para que quando ele voltasse, viesse ao Brasil para nós casarmos, em 1994, que Deus fizesse a obra. E realmente ele fez. Porque meu esposo, filho do Senhor, servo do Senhor, ele veio de uma família que não cria em Deus, mas ele já tinha seu trabalho, já tinha seu apartamento, seu carro, ele não precisava de nada. Mas quando Deus entrou no coração dele, foi uma transformação completa, porque quem transforma o homem não é eu e nem você, ele nos usa como canal, mas quem convence o pecador do seu pecado é a palavra, é o Espírito Santo. Então a palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês para dizer quem é Deus como pessoa, porque muitas das vezes as pessoas dizem, eu tenho um Deus como uma pessoa vingativa. Quando eu vejo assim, quando eu era pequena, via aqueles raios, quando chovia, aqueles trovão, eu achava que Deus estava trazendo maldição, vingança para o mundo. Mas não é isso. Então aqui no livro de Oséias, capítulo, deixa eu ver aqui no meu livro em português, na Bíblia em português, Oséias capítulo 11, versículo 4, que diz assim, peraí, Oséias, é que está ventando aqui, gente, então, tá um pouco, deixa eu ver, Oséias capítulo 11, versículo 4, que diz, isso, olha, Deus falando com seu povo israelita, e é a mesma coisa de hoje. Gente, Salomão disse que não há nada novo debaixo do sol. Exatamente. As histórias, ela vai só repetindo, só tem pessoas diferentes, endereços diferentes, mas a história é a mesma. Então Deus, com sua imensa misericórdia, ele fala com seu povo como um pai. Ele diz assim, atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Em inglês, fala que ele é como se ele abaixasse e desse comida aos seus filhos.
Sabe aquela mãe que abaixa assim, vem meu filho, vem comer aqui. Exatamente na tradução em inglês, na nova New International Version, na versão internacional. Então, Deus, ele é amoroso. Ele quer falar conosco todos os dias. Assim como uma carta de amor, como antigamente não existia internet, então quando eu recebi a carta do Michael e quando ele recebia as minhas cartas, ele estava ansioso de querer ler e reler aquelas palavras. É como se eu estivesse perto dele, é como se ele estivesse perto de mim. Então a gente ficava naquela esperança. Então a palavra é a esperança. Então, e eu quero também compartilhar com vocês o segundo de, vou botar aqui porque eu estou com a Bíblia em português, estou com a Bíblia em inglês, estou com a Bíblia em sueco. Segunda de Timóteos, tá? Não, peraí. Lucas capítulo 9. Gente, para que eu estou fazendo isso aqui? Oh, meu pai. Lá, estou no hebreu, gente. Lucas 9, Senhor. Aqui, é que ventou, aí saiu, né? Voltou para o mesmo lugar. Aqui, ó. Capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 23. Eu estou dizendo algo para você muito interessante, porque muitas pessoas estão levando a palavra como se Deus é amoroso, só é amor. Não, gente, nós temos que negar a nós mesmos, tá? Aqui diz, Lucas capítulo 9, versículo 23 diz, e dizia a todos, Jesus falando, se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vou continuar aqui, versículo 27. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Vou dizer outra vez. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns aqui não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o centro de tudo. Quem quer servir ao Senhor, negar a si próprio, tomar a cruz e segui-lo. Então é isso. Eu, todos os dias, tento. Aqui está falando, todos os dias, não está falando ontem, hoje e amanhã. É todos os dias. Então, meus irmãos, eu desejo para vocês um amor incondicional do nosso Senhor. Você sabe que o sistema lá fora está querendo destruir nossa família, nossas crianças, quer infiltrar nas igrejas, quer mudar a palavra, mas ai daquele que botar, que acrescentar ou tirar. Por isso que nós devemos ter como um desejo de ler a palavra todos os dias. Seja de manhã um versículo antes de ir para o trabalho, seja um capítulo à noite antes de dormir. Se você não tem ninguém para compartilhar, primeiro que você deve compartilhar é chamar o Espírito Santo para que ele te ajude a entender a palavra que ele escreveu com a tinta de sangue, com a tinta do amor, tá bem? Então, gente, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora vocês devem estar perguntando como é que eu escrevia com meu esposo. Depois Deus enviou uma serva de Deus, uma irmã de Angola, portuguesa, aliás, angolana que falava português. E Deus colocou ela no meu caminho para que eu escrevesse em português e ela traduzia em inglês.
era uma serva do Senhor. E um dia eu vou explicar como tudo começou e como nós estamos casados 30 anos servindo ao Senhor. Eu agradeço muito essa serva de Deus, que ela me falou de Deus para mim, e foi assim que um dia eu me ajoelhei ali na Bélgica. Você sabe, eu trabalhava como au pair. Naquele verão, eu me ajoelhei e disse: Senhor, faça da minha vida o que tu queres. E Ele está fazendo. E Deus botou ela no meu caminho para continuar essa história. E eu espero que um dia, se eu não estiver mais aqui nesta terra, se esses vídeos ainda estiverem aqui, assim como aquele David Wilkerson, mesmo que cortarem o meu corpo em pedaços, esses pedaços continuarão dizendo: Jesus te ama, tá bom? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, da irmã Leslie, aqui na Suécia, como uma missionária, como uma evangelista e, primeiro de tudo, temor a Cristo. Que Deus te abençoe e os guarde.